Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série Rust Detonado 100%, onde nós vamos aprender o Rust desde os conceitos mais básicos até o nível mais avançado, com as features mais avançadas que a linguagem pode oferecer, e não só as features em si, como a gente vai também explorar crates, ou seja, dependências, que você tipicamente vai precisar para fazer projetos que não necessariamente sejam assim tão simples, ou que tipicamente se usa em ambientes de produção, em aplicações científicas e afins. No vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre loops em Rust, quais são os tipos de loop que existem na linguagem e quais são alguns approaches funcionais para iteração sobre coleções. Vamos entender os pormenores desses conceitos ao longo desse vídeo e também exercitar um pouco do que nós vimos no vídeo passado, especialmente fluxos de controle, que vão ser uma coisa bem fundamental no vídeo de hoje. Bom, mas vamos começar criando, de novo, um diretório, como nós criamos no episódio passado. E dentro desse novo tutorial, desse novo diretório chamado tutorial, nós vamos criar usando o cargo. Um novo projeto. De novo, quando nós executamos cargo init, o cargo init vai criar para a gente um diretório com código-fonte e um cargo.toml, que é o arquivo de configuração. E dentro desse diretório, ele também cria um main.rs, que é a porta de entrada do programa. O programa começa sendo executado a partir dessa função. Nós vamos falar mais sobre funções struct e types em Rust no próximo episódio, mas a gente vai falar disso mais no final. Por agora, nós vamos focar em loops. Um loop, em programação em geral, não necessariamente só em Rust, é basicamente uma construção em que você coloca algumas linhas de código delimitadas por um certo delimitador, e essas linhas de código elas são executadas seguidamente, até que uma condição seja satisfeita, e aí, a partir desse momento o fluxo de execução continua depois do loop. Para ilustrar isso bem, vamos fazer o seguinte. Antes do loop, a gente vai escrever alguma coisa, como, por exemplo, começo do programa, certo? Então, nós esperamos que essa mensagem seja impressa no começo do programa. E depois a gente vai imprimir o final do programa, que é o que nós esperamos que seja impresso no final do programa. E no meio do programa nós vamos ter os nossos variados tipos de loop que existem em Rust. Vamos começar com o loop mais elementar, por assim dizer, de Rust, que se chama simplesmente loop, e é um loop sem condição. Vamos entender o que significa isso. Esse tipo de loop ele só para de executar quando você deliberadamente sai do loop através de uma palavra-chave. Vamos ver o que significa na prática. Digamos que nós queramos imprimir os números entre 1 e 1 milhão. Para isso, nós vamos fora do loop criar a nossa variável, digamos uma variável um inteiro, vamos chamar ela de int, e ela começa em 0, certo? Repare que é importante nós criarmos a variável fora do loop, porque senão, toda vez que o loop executar, ela vai ser criada de novo. E a gente só quer criar ela uma vez, né? Então, nós temos uma variável int, nós vamos incrementar ao valor de int uma certa quantidade, digamos 5, até que int chegue a 1 milhão. E quando isso acontecer, a gente vai fazer com que o loop pare. Como é possível fazer isso? Simplesmente dizendo aqui dentro do loop agora que int agora vai ser igual a int mais 5, que é uma forma de exprimir essa ideia. E o que eu faço, vamos lembrar de deixar a variável mutável, né? O que nós estamos fazendo aqui é dizendo que int agora vai passar a ter o valor que é o valor atual de int mais 5. Isso faz com que se int, por exemplo, for 0, na primeira vez que isso for executado, nós vamos ter 0 mais 5, e aí a gente vai dizer que int agora vai ser o resultado dessa soma, que é 5. Na segunda vez que o loop for executado, aí nós já vamos ter o valor de 5 para int, e a gente vai dizer que agora int vai ser igual a 5 mais 5, que dá 10, e da próxima vez 10 mais 5, 15, e assim por diante. Mas se nós executarmos o programa do jeito que ele está aqui agora, o que vai acontecer é que nós nunca vamos ver o final do programa ser impresso. Porque nós não estamos dizendo para o Rust que nós queremos parar esse loop em nenhum momento. Então, para resolver esse problema, nós vamos dizer para o nosso loop, na verdade, que a partir de um certo ponto ele deve parar. Nós fazemos isso com a palavra reservada break, que é uma palavra reservada que faz com que, seja qual for o loop atual,
o fluxo de execução saia dele. Então, a gente vai escrever break. E o problema da gente simplesmente escrever break aqui dentro do loop é que, como o nosso compilador aqui já acusa, da primeira vez que esse loop executar, quando ele chegar nessa linha com break, a execução vai sair do loop. Então a gente só vai adicionar o valor de int em 5 e aí nós vamos sair. Então nós temos que criar uma condição para que a linha break seja executada. E nós já vimos como fazer isso, né? Nós vamos usar fluxo de execução. Vamos usar if, e aí a condição do nosso if vai ser se int for maior do que 1 milhão. 1G você pode escrever 1 milhão, isso aqui é 100 mil na verdade, né? Você pode escrever 1 milhão dessa maneira, ou para facilitar a leitura, uma coisa que você pode fazer é botar um underline a cada 3 zeros, e o Rust ainda reconhece isso como um inteiro 1 milhão. É um truque interessante para facilitar a leitura. A gente vai criar o escopo desse if, de tal maneira que o break seja executado só se essa condição for satisfeita. Mas uma coisa interessante aqui é que esse tipo de padrão aqui, em que você tem uma variável e aí você quer adicionar uma certa quantidade a essa variável, ou na verdade você quer subtrair ou fazer qualquer operação com ela, é um padrão muito comum e, como o nosso computador também acusa aqui, existe um jeito mais idiomático de fazer essa mesma coisa, que é essa sintaxe aqui, int mais igual a 5, que a princípio parece estranha, mas você vai descobrir com o tempo que tem o mesmo efeito, que dizer int igual a int mais 5, só que economiza aí uns bons caracteres e faz com que o código, à medida que você esteja mais acostumado com ela, você acabe até mesmo sendo mais legível, né? Então esse programa aqui, agora, está concluído. Nós vamos imprimir o começo do programa, nós vamos criar uma variável int, nós vamos criar um loop ao redor dessas linhas de código aqui, nós vamos incrementar essa variável em 5, e aí se o valor dessa variável for maior do que 1 milhão, nós vamos parar. Naturalmente, na primeira vez que esse loop executar, a variável vai ter o valor 5, e aí isso é menos do que 1 milhão, só que na segunda vai ser 10, que também é menos que 1 milhão, e assim em diante, até que ela chegue a 1 milhão, né? E aí quando ela adicionar, aí quando essa linha incrementar a variável em 5, ela vai chegar em 1 milhão em 5, e aí essa condição vai ser satisfeita, e nós vamos sair do loop, e aí essa linha vai ser finalmente executada no final do programa. Pelo menos essa é a nossa predição. Vamos ver se isso dá certo. Vamos executar com cargo run. E nós não executamos nada. Na verdade, nós executamos sim, né? Nós esquecemos só de imprimir a variável. Para você ver quão rápido Rust conta 200 mil, né? Que seria o número de vezes que esse loop executou. Vamos imprimir aqui, logo depois do incremento, qual é o valor de int, né? Como nós aprendemos no vídeo passado, a gente coloca entre chaves o nome da variável que a gente quer imprimir. E aí se a gente executar de novo, a gente vai ver que nós imprimimos tudo até 1 milhão em 5. Repare que nós imprimimos antes de checar, né? Se nós imprimíssemos depois de checar, nós só teríamos impresso até 1 milhão. E aí a gente chega no final do programa, né? Então, essa é uma forma de escrever um loop que não executa para sempre, né? Se fosse o caso de que nós não tivéssemos uma condição, o que ia acontecer é que o loop continuar executando para sempre. E esse número ia crescendo indefinidamente. Vamos executar isso uma vez, só para a gente ver como é que acontece, né? Nós vamos ficar com a run aqui, veja que o número já passou muito de 1 milhão e continua crescendo, né? Para parar o programa que a gente não deu uma condição de parada, vamos dar um Ctrl+C aqui, que funciona no Linux, para parar o programa que está sendo executado nesse terminal. E nós vamos recolocar a nossa condição aqui. Perfeitamente. Agora, repare que esse é um padrão muito comum. Você tem uma condição binária, uma condição booleana, que determina a hora que você para um loop. Então, como esse é um padrão muito comum, Rust tem um tipo de loop que meio que insere essa semântica na própria definição do loop, que é o loop while, como você está vendo aí. Diferente do loop comum, o while, ele recebe logo depois da palavra-chave, ele recebe qual é a condição para que esse loop pare. No caso, a nossa condição é que int seja maior do que 1 milhão, não é isso? E aí, se nós removermos aqui o if que tinha ali, né, que
que forçava o loop a parar, nós vamos ter na prática o mesmo programa. Vamos ver se esse é mesmo o caso. Na verdade, vamos fazer só 1000, porque aí o meu terminal não fica totalmente preenchido, né? Na verdade, a condição está errada, né? Enquanto i for menor do que 1 milhão. A diferença aqui é, na versão passada do programa, nós tínhamos um if dentro e nós parávamos de executar quando a nossa variável era maior do que um certo valor. E isso funcionava porque nós íamos adicionando a nossa variável um certo outro valor a cada interação do loop. Uma interação é uma rodada do loop. Chegava um certo ponto em que a nossa variável era realmente maior que o valor, e aí nós executávamos a linha break. Mas aqui, a semântica é, enquanto int for menor do que um certo valor, ou seja, nós vamos executar o que está entre chaves aqui, enquanto essa condição for verdadeira. Ou seja, nós temos que colocar uma condição aqui que ela é sempre verdadeira, até que, quando nos interessar, ela seja falsa. Ou seja, nós queremos executar enquanto int for menor do que 1000. E int começa em 0 e ele vai adicionar de 5 em 5 até que ele seja maior do que 1000. E aí a execução do loop vai parar. Vamos ver. Tá aí. Imprimimos os números de 5 em 5 até 1000 e aí depois nós imprimimos o final do programa. Bom, repare que nós não sabemos exatamente, nesse caso é possível até fazer a conta, né? Daria 200 aqui, mas nem sempre é fácil ou é possível de prever quantas vezes o loop vai executar. Só que, com frequência, nós queremos que um loop execute exatas x vezes. O que é possível fazendo com um while, né? Você poderia adicionar uma variável de 1 em 1, e aí o código dentro desse while ele seria executado exatamente 1000 vezes, né? Só que, de novo, como esse é um padrão muito comum, Rust tem um tipo de loop dedicado para esse caso de uso, em que você quer executar o loop exatamente x vezes. E esse é o loop for. Então, como fazer esse loop, né? Primeiro, uma coisa que esse loop te dá é acesso à variável. Aqui nós estávamos usando int como nossa variável de controle, que meio que controlava o número de vezes que o loop é executado. Aqui, a própria sintaxe vai criar a variável para a gente. A gente vai chamar ela de i, mas poderia ser qualquer coisa, inclusive qualquer coisa. Mas esse nome é muito comprido, então vamos chamar só de i mesmo. E a gente fala for i in, e aí a gente diz qual é o range, ou seja, qual é a faixa de números em que esse loop, que o loop i vai assumir os valores. O que significa na prática? Se nós colocarmos 0 e 1000, isso quer dizer que i vai assumir os valores de 0 a 999, isso aqui é um intervalo fechado, né? No caso, aberto. E em cada iteração desse loop, i vai ter esse valor, e nós sabemos que ele vai iterar exatamente 1000 vezes, porque esse é o número que nós temos aqui, como a segunda parte do range, né? O range é o alcance, né? É a faixa de números que a gente passa para o loop. Vamos aqui ver i ser impresso essa quantidade de vezes. Ou melhor, né, para ficar mais interessante, vamos dizer aqui que nós imprimimos i vezes. E aí, se nós executarmos isso agora, você vai ver que nós imprimimos até 999 vezes, e aí chegamos no final do programa. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que começar exatamente em 0. Nós podemos começar, por exemplo, em 995. E aí, i vai assumir os valores 995, 996, 997, 998, 999, e aí vai parar. Pelo menos é o que nós esperamos. Vamos ver se estamos corretos. Executamos e veja aqui exatamente o que acontece. Nós imprimimos, não imprimimos essa quantidade de vezes, mas esses são os valores que i assume. Esse tipo de loop é particularmente interessante porque você não necessariamente precisa passar somente ranges aqui, né? Uma coisa que você também pode passar é uma coleção. Como nós vimos na aula passada, uma coleção poderia ser, por exemplo, um vector, né? Um vetor. Vamos criar um vetor de inteiros aqui. Vamos dizer que vamos chamar ele de vetor mesmo. E a sintaxe é essa aqui, vec, exclamação. E aí a gente vai colocar alguns números aleatórios aqui, bem diferentes um do outro, desde que todos sejam inteiros, né? Menos 1, 0 de novo, 2000. Perfeito. Então temos alguns números aqui, bem fora de ordem, diferentes. E digamos que nós queiramos saber quanto é o dobro
ou melhor, vamos multiplicar por 3 e somar 1 a cada um desses números. Isso é uma operação qualquer que eu inventei aqui agora. Então, um jeito de fazer isso é, agora o nosso for, ele não vai operar sobre um range, ele vai operar sobre os próprios valores desse vetor. Ou seja, se eu escrever aqui for i em vetor, agora, em vez dos números em um certo range, e a cada interação vai assumir o valor de um dos elementos desse vetor. Então, se nós imprimirmos i, simples e meramente, nós vamos ter exatamente os elementos daquele vetor. E se, por exemplo, nós quiséssemos imprimir uma nova variável, que na verdade é, digamos, i vezes 3, vamos fazer uma pequena equação aqui, na verdade, i vezes 3 menos 10, que foi uma coisa que eu inventei também agora. E aí nós imprimíssemos var, veja que quando executamos, nós fazemos essa operação sobre cada um dos elementos, né? Repare que aqui nós simplesmente iteramos sobre o vetor e aí criamos uma variável e imprimimos ela, né? Uma outra coisa que nós poderíamos fazer é colocar esses valores em um outro vetor, né? Digamos que nós tenhamos um vetor vazio aqui, que nós vamos chamar de vetor vazio, caracteristicamente. E ele está vazio. Nós vamos dizer que ele é mutável, porque no final das contas nós não queremos que ele esteja vazio por muito tempo. O compilador já reclama que nós temos que dizer que tipo de vetor é. Então vamos dizer que ele é do tipo i32. Nós vamos agora adicionar os elementos de vetor em vetor vazio. Então, mas claro, só depois de fazer essa transformação, né? Então o que nós vamos fazer é dentro do nosso for, nós vamos executar vetor vazio.push, e aí a gente vai colocar o valor de var. E aí no final, uma coisa que você pode fazer com o vetor é imprimir logo ele inteiro, né? Então nós vamos simplesmente imprimir o vetor todo de uma vez. Vetor vazio, se eu não me engano, nós precisamos desse truque aqui, 2 pontos de interrogação, porque como o vetor não é um string nem um número, ele não pode ser impresso diretamente. Isso é meio que uma representação do vetor, né? Então, se você, em algum momento nos seus programas Rush, lidar com esse erro aqui, que é que o seu tipo não implementa o aspecto display, uma coisa que você pode fazer é 2 pontos de interrogação depois do nome da variável, e aí, com frequência, os tipos eles implementam o aspecto debug, que nos permite imprimir ele mesmo assim. Mas nós vamos falar muito mais sobre isso em vídeos futuros. Por hora, vamos simplesmente imprimir esse vetor. E repare que a impressão aqui é diferente, né? Ele imprime com os colchetes e em linha, mas veja que exatamente o que nós esperávamos acontecer. Esse tipo de transformação em um vetor ou em outra coleção é uma coisa que acontece bastante em programas em geral, não só em Rust. Mas existe um jeito Rust mais idiomático, ou seja, que tem mais a cara de Rust, para fazer exatamente isso. E esse jeito é o approach funcional, em que nós não usamos um loop. E com frequência em programas Rust você vai encontrar programas que lidam com coleções, mas que eles evitam usar loops em geral, porque, enfim, essa é a forma mais idiomática de fazer. O que nós vamos fazer aqui vamos dizer que o vetor resultado vai se chamar vetor resultado. E ele vai ser igual ao vetor anterior, só que nós vamos fazer a transformação nele, né? E primeiro, para poder nós fazermos transformações em geral, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o iterador desse vetor, que é basicamente um objeto que vai nos ajudar a executar uma operação em cada elemento do vetor. E aí, com o iterador, você pode fazer uma série de operações aqui, que nós vamos estudar elas com mais detalhes em vídeos futuros, mas por hora nós vamos fazer a operação map. E o que essa operação map faz ela recebe uma pequena função, que a gente vai aprender agora como fazer. Ela vai aplicar essa função sobre cada elemento do vetor entrada, que é o nosso vetor, e ela vai guardar o resultado no vetor resultado, que no nosso caso também se chama vetor resultado. Então, como a gente passa essa função? Primeiro, a gente passa os argumentos da função, que no caso seriam
seria o elemento que a gente vai transformar agora. A gente dá um nome de variável para esse elemento, pode ser qualquer coisa, vamos chamar de elemento. E aí a gente coloca entre pipes, né? Entre essas traves. E aí, imediatamente depois, a gente faz alguma operação com o elemento. Nesse caso, a gente vai dizer que elemento é elemento vezes 3 menos 1. Vamos colocar entre parênteses direitinho para não. Mas pela legibilidade, certo? E aí, o resultado dessa função, ela é armazenada de novo no vetor resultado. E aí, para executar essas operações sobre o vetor entrada, a gente vai chamar a função collect. E a gente termina com um monte de vírgula. E se nós agora imprimirmos o vetor resultado, você vai ver que algo parecido com o que nós fizemos da outra vez, na verdade, não é nem algo parecido, é exatamente a mesma coisa. De novo, a gente precisa dos pontos de interrogação e precisa resolver o problema. Sim. Mais uma vez, assim como da outra vez também, nós precisamos dizer para o compilador qual é o tipo de vetor resultado, que é vetor de 32. Vamos executar nosso programa aqui. E nós chegamos num valor parecido, mas que não é o mesmo. Será que a gente fazia menos 3 vezes 3 e menos 10? É isso mesmo, a gente fazia vezes 3 e menos 10. Não tem problema, a gente faz vezes 3 e menos 10 aqui também. E a gente executa com cargo run e temos o mesmo resultado que nós tivemos da outra vez. Você vai ver esse tipo de construção, vetor.iter.map e talvez outras operações, nós vamos falar mais sobre quais operações você tipicamente faz sobre uma coleção em vídeos futuros, mas esse é um padrão que você vai ver com muita frequência. O que nos leva ao final do nosso vídeo por hoje, em que a gente explorou mais os tipos de loop e alguns elementos funcionais das coleções em Rust. Espero que você tenha aprendido bastante e se ligue porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar mais sobre tipos em Rust e sobre funções em Rust e como aplicar elas, né? Então, por hoje é só. Nós agradecemos muito pela atenção e até a próxima.